Boa tarde. Vamos dar início à nossa audiência pública. Sob a proteção de Deus e em nome do povo aracajuano, declaramos aberta esta audiência pública. Vamos agora convidar para a mesa as seguintes autoridades. O senhor engenheiro florestal, Tiago Roberto Soares Vieira, que vai falar com a gente hoje um pouco. O economista, o senhor MacGyver Lima Santos Fontes Correia, que foi um grande incentivador e ajudou no estudo de impacto para o nosso projeto ser aprovado com fé em Deus nesta casa. De surpresa, a gente também vai convidar a senhora Ana Maria Mendonça, representando a Associação das Empresas de Petróleo, Gás e Energias de Sergipe. Também vai ser uma honra tê-la à mesa. E o senhor Jorge Faveiro Ricardo, acho que eu acertei, né? Representando a Associação dos Integradores de Energia Solar no estado de Sergipe. Eu agradeço a presença de vocês, e é muito bem-vindo, e a presença de todos vocês, na verdade, com muita gratidão. Vamos mostrar que esse projeto tem força, esse projeto vai ajudar o povo, né, de Aracaju. Então, dando seguimento, a gente vai solicitar o chefe do cerimonial da Câmara, Lupécio Santos, para proceder à leitura do requerimento número 247/2018, de minha autoria. Requerimento número 247/2018. Senhor presidente, tendo em vista que tramita nesta casa o projeto de lei 192/2017, que autoriza a redução de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais, que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente e da outras providências IPTU verde. Observando a relevância do tema do ponto de vista ambiental, a partir da promoção de uma cidade sustentável e a importância de promover a participação popular nos debates dos projetos que nesta casa tramitam. Requeiro à mesa que, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, seja agendada uma audiência pública com o tema IPTU verde, que seria em 23 de outubro de 2018, em virtude da agenda, está sendo realizada hoje. Palácio Graco Cardoso, Aracaju, 11 de outubro de 2018, Priscila Lima da Costa Pinto, vereadora, que preside esta audiência. Boa tarde. Obrigada. Feita a leitura do requerimento, senhora presidente. Muito obrigada. Falar Priscila, nem eu reconheço, hein? Então, gente, na verdade, agradecendo e escutando vocês acerca do projeto, conhecer mais a fundo, né, escutar o porquê que é tão importante a gente implementar aqui em Aracaju. Então, o objetivo desta audiência pública, aprovada por todos os vereadores, a quem agradeço, é para debater o projeto de lei 192/2017, que tem como foco a redução de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação, recuperação do meio ambiente e da outras providências, que é o nosso IPTU verde. Vamos na expectativa de que chegue algum vereador, porque até agora não chegou, porque essa audiência pública foi demanda dos mesmos, já que eles acharam perigoso, acharam necessário a gente ter uma discussão para aprovar um projeto tão importante. Aí a gente faz essa audiência pública, mas não conta com a presença deles. Então, é muita conversa. Mas deixa eu adiantar, porque eu sei que já eu levo bronca. Mas vamos esperar, né? Se a gente pode contar com a presença deles ainda. Enquanto isso, a gente vai começar
com o senhor engenheiro florestal, o Tiago Roberto Soares Vieira, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância, né, desse projeto. Boa tarde. Então, primeiro agradecer à vereadora Kitty pelo convite. Falar um pouco para vocês sobre biodiversidade em Aracaju, na importância das áreas protegidas. Pode passar? Bom, o artigo 225 é sempre importante começar com ele, né? Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, está previsto na Constituição, né, a garantia da vida, da biodiversidade. Pode passar? E aí a gente tem essa questão dos princípios, né, para o Estado salvaguardar esses interesses, esses objetivos da coletividade, por meio da preservação, né, que é o uso indireto dos recursos naturais, da biodiversidade, pela recreação ou pela educação, ou a conservação, né, que é o uso direto sobre manejo florestal sustentável. Pode passar? A conservação da biodiversidade é importante, essa questão da harmonia entre a economia e o ambiente, né, o atendimento das necessidades humanas e o potencial produtivo e ecológico para gerações futuras. Pode passar? Quando a gente fala em áreas protegidas, uma vez um agricultor lá de Areia Branca, ele me falou o seguinte: esse mundo de meu Deus é grande e cabe numa mão fechada. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Quando a gente fala em áreas de mata no Brasil, a gente fala nessas 5 áreas, né? Área de preservação permanente, reserva legal, essas duas previstas no Código Florestal, as unidades de conservação, que estão no SNUC, né, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e as terras indígenas e terras quilombolas, que estão previstas na Lei de Populações Tradicionais. Falou área de mata no Brasil, essas áreas se encontram em uma dessas 5 áreas. Tá certo? Pode passar. Veja só, qual é o papel de uma escola? Ensinar. Qual é o papel de um hospital? Tratar os doentes. Qual é o papel de uma área protegida? Para que serve uma área de mata? Para prover os serviços ambientais, né? Então, assim como a escola tem a sua função, tem o seu serviço, um hospital tem a sua função, tem o seu serviço para a sociedade, presta esse serviço, as áreas protegidas também prestam esse serviço. Algumas delas são esses: proteção de nascentes, controle de erosão, regulação do ciclo de chuvas e temperatura. Aracaju está bem quente esses últimos anos, né? Retenção de água e armazenamento, manutenção da integridade da paisagem, captação e emissão evitada de carbono, controle de pragas e doenças, recursos naturais para manejo sustentável e preservação da biodiversidade, né? As nossas riquezas, as nossas espécies. Pode passar? Então, a gente tem aí a Lei 9.985 de 2000, que cria as unidades de conservação, né? E a criação dessas áreas segue algumas regras, alguns critérios, né? É importante ter os objetivos delas, né? Limites bem definidos, né? As características das áreas, justifica criar uma unidade de conservação, né? Então, tudo isso é importante para essas discussões, as etapas para se criar um OC. Pode passar? E aí a gente tem 2 tipos, né? De proteção integral, né? Estação ecológica não existe em Sergipe, reserva biológica, a Rebio Santa Isabel em Pirambu, Parque Nacional, Parque Estadual quando o Estado cria, Natural Municipal quando o município cria, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre. Sergipe tem todas elas menos estação ecológica, né? E uso sustentável. Então, área de proteção ambiental, o Morro do Urubu, área de relevante interesse ecológico, criado recentemente, a Mata do Cipó, Floresta Nacional, Ibura, reserva extrativista, uma discussão forte para ser criada no litoral sul do estado, em Diaroba Estância, mas não está criada ainda, reserva de fauna, isso não existe, em Sergipe, RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Em Aracaju, a gente tem, por meio da unidade de conservação, pela lei do SNUC, a gente tem o Parque Natural Municipal do Poxim, criado recentemente, e a APA Morro do Urubu. Tá certo? Pode passar. Então, os objetivos, né,
preservar a natureza, o uso indireto dos seus recursos, no caso das unidades de proteção integral, de uso sustentável, é a conservação dos recursos. Pode manejar, pode retirar, mas de acordo com o manejo das áreas. Pode passar, manejo florestal. Pode passar. Para criar uma OC é preciso algumas etapas, né? Então, a vistoria da área, o levantamento dos dados, né? A elaboração da base, o mapeamento, né? E encaminhamento aos órgãos públicos, né? A discussão com as comunidades do entorno. Então, não é assim se criar do dia para a noite. Pode passar. Aqui eu vou passar para vocês um pouco o que é que tem aqui em Sergipe, especialmente em Aracaju. Então, a gente tem a APA Morro do Urubu, né? Criado gestão estadual, em torno de 214 hectares, né? Que é ali onde fica o Parque da Cidade. Bioma Mata Atlântica, né? Criado ainda na década de 90. Pode passar. Parque Natural Municipal Lagoa do Frio, municipal, lá em Canindé de São Francisco, mas a gente chama de Parque de Papel. Foi criado em torno de 2000, mas até hoje você não tem delimitação da área de direito, você não tem cercamento, você não tem gestor, você não tem nada. Então, só existe no papel. O Parque Natural Municipal do Poxim, sim, esse criado em 2016, né? Municipal, a Aracaju, no município de Aracaju criou. Importante destacar o seguinte, que essas unidades de conservação, elas são criadas, quando públicas, por decreto do chefe do executivo. Então, quando é uma unidade de conservação estadual, como, por exemplo, a Grota do Angico, lá entre Poço e Canindé, quem tem que criar é um decreto do governador do estado. No caso, na época, o governador era Marcelo Deda. Quando é federal, o presidente da República. Quando é municipal, o prefeito municipal, né? Então, o Parque Natural Municipal Lagoa do Frio, no caso, o prefeito de Canindé de São Francisco, à época. Parque Natural Municipal do Poxim, criado, né, pegando os bairros aí, Farolândia, São Conrado e Inácio Barbosa. Né, o Jabotiana não entrou. Pode passar. Área de proteção ambiental Foz do Rio Vaza Barris. Então, foi criada essa APA estadual, mas não define os limites, nem a área. Né, então, uma APA aí também de papel, pode passar. Parque Natural Notável, isso não está previsto no SNUC. Né? Área de Especial Proteção Ambiental Foz do Rio Sergipe. É um nome muito bonito, mas na prática não se traduz em efetividade de gestão, em nada. Então, simplesmente, um nome bonito que foi criado, mas na prática não se traduz em gestão, em proteção eficiente da biodiversidade local. Pode passar. Bom, só brincar um pouco com números, né? Veja, a ONU, ela criou um índice chamado IAV, Índice de Área Verde, que o mínimo admissível nas cidades é 12 metros quadrados por habitante de área verde, tá certo? As capitais brasileiras que a gente tem mais verdes, digamos assim, Vitória, João Pessoa e Curitiba, com índice de área verde altíssimos, entre 24 e 40. Então, superando em muito o mínimo, que é 12, que a ONU recomenda. Como é que está Aracaju? A nossa capital, ela tem uma área em torno de 18 mil hectares, toda a área da nossa cidade, né? E a população nossa em torno de 600 mil habitantes, próximo disso. Né? O que é que temos em Aracaju? Né? Se a gente pegar as duas unidades de conservação de fato criadas e que funcionam de alguma forma, que é a APA Morro do Urubu e o Parque Natural Municipal do Poxim, dá em torno de 394 hectares. Né? Considerando a população da capital, então você tem um índice de área verde em torno de 6,7 metros quadrados por habitante. Então, assim, a metade do mínimo admissível que a ONU recomenda. Né? Existem mais áreas verdes em Aracaju? Existe, mas não protegidas como deveriam. Né? Foram criadas algumas categorias que não estão previstas no SNUC. Isso dificulta bastante. E no decreto de criação dessas áreas, não ficou definidos os limites, não ficou definido sequer a localização, então ficou algo muito aberto. Foi criado, mas, infelizmente, por falta de detalhes, de detalhar mais a criação, virou um parque de papel. Né? E o que queremos? Então, uma área verde mínima, né, considerando a população de Aracaju, em torno de 720 hectares. Né? Considerando o mínimo que a ONU recomenda. Pode passar? Pode passar algumas fotos da biodiversidade. Essas fotos, queria agradecer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju. Pode passar, por meio das suas técnicas, a Carla Zoaide, a Tassiano, pode passar. Aí o Parque Natural Municipal do Poxim, pode passar.
criado recentemente, em torno de próximo de 200 hectares. Pode passar. Jacarandá mimoso, pode passar. Um pouco da nossa biodiversidade de Aracaju. Pode passar o ipê rosa. A mangabeira, existe mangabeira em Aracaju. A mangabeira, que é a árvore símbolo de Sergipe, mas ainda não é imune de corte, importante destacar isso. No Ceará, a carnaubeira, que é a árvore símbolo do Ceará e do Piauí, dos dois estados, ela é árvore símbolo do Ceará, a carnaubeira, e também imune de corte. É proibido você cortar a carnaubeira no Ceará e no Piauí. Em Sergipe, a mangaba é apenas árvore símbolo. Ela não é imune de corte. E aí permite, digamos assim, uma devastação avassaladora em cima da árvore símbolo do nosso estado. Pode passar. Eu trabalhei um tempo no Ceará e no Piauí com unidade de conservação. E vou passar um pouco das experiências que eu passei lá, até para a gente, digamos assim, se espelhar nos nossos irmãos cearenses e piauienses. Pode passar. Bom, aí é o Rio São Francisco. Final do ano passado, a gente fez uma expedição de barco, de Canidé, até o Povoado do Cabeço, até o Farol, né, lá do Cabeço. E a gente dormindo nas aldeias de pescadores, em rede e tudo mais. Durou 3 dias, pode passar. E a gente foi com o nosso barqueiro, seu José de Belê, lá de Gararu, e Denilson, também historiador lá de Porto da Folha. E aí a gente foi fazer, para ver como é que estava a situação do Rio São Francisco. Pode passar. E bem desmatado, né? O Rio São Francisco está numa situação gritante. Pode passar. Lá no Ceará, a gente trabalhou um pouco com essa questão de sensibilização ambiental por meio dos cânions da Caatinga. Só vou abrir um parênteses, pegar um pouco do exemplo da Caatinga e trazer para cá. Que é 2 cânions e um só coração, pode passar. Que a gente trabalhava com a importância. Aí, esse local, eu participei da equipe técnica que fez os estudos iniciais para a criação do Parque Estadual Cânion do Rio Puti. Dessa foto aí. O Rio Puti é o único rio federal do Ceará. Ele nasce no Ceará e vai para Teresina. Quem conhece Teresina, um restaurante flutuante, bem nos encontros do Puti com Parnaíba. É esse rio aí. E ele nasce no Ceará. É o único rio federal de lá, deles. Todos os rios do Ceará são rios estaduais. Esse é o único federal. E foi criado, Piauí criou, no lado do Piauí, esse parque estadual com 25 mil hectares. Pode passar. Lá na Caatinga, encravado no sertão. Aí já é o nosso sertão. Aí é Canidé de São Francisco, cânion do Rio São Francisco, que também é unidade de conservação, monumento natural. Para se proteger a biodiversidade, tem que se criar e gerir com responsabilidade essas áreas. Pode passar. Aí no Ceará, a gente com o secretário de Meio Ambiente do Ceará, para tentar sensibilizá-lo a criar no Ceará um parque estadual. O Piauí criou, o Ceará ainda não. Pode passar. Aí foi quando o governador do Ceará, Wellington Dias, ele assinou o decreto de criação do Parque Estadual Cânion do Puti, lá no Piauí, que já tem gestor e já está em vias de criar o plano de manejo. Pode passar. E aí a gente fazendo algumas reportagens com o Chico José, da Globo Pernambuco, o Globo Nordeste, sobre a importância de se criar unidade de conservação. Pode passar. Pode passar. E aí foi esse projeto, né, que a gente procurou atuar lá na Caatinga cearense, piauiense, incentivando a criação de reservas privadas e unidades de conservações públicas. Pode passar. Para preservar o tatu-bola. Essa área lá que eu falei, das fotos da Caatinga, é o tatu-bola. E o tatu-bola ele foi o quê? O mascote da Copa de 2014. E é um bicho que está praticamente extinto na categoria dos animais ameaçados, ele está na categoria em perigo. Há um passo de ser extinto, né? Foi o mascote da Copa, a Copa foi-se embora e não deixou um centavo de legado para o tatu-bola. Quem indicou o tatu-bola para ser o mascote da Copa em 2014 foi uma instituição cearense, que é a Associação Caatinga, foi lá do Ceará. E acabou dando certo. Ele competiu com o macaco muriqui, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, mas ele acabou ganhando a disputa e foi o mascote. Infelizmente, sem um centavo, né, da organizadora da Copa do Mundo para a sua conservação. Pode passar. E aí, pode passar o trabalho de reflorestamento. Estou pegando um pouco da Caatinga que eu posso passar. É a biodiversidade, a onça parda, o caititu, o veado catingueiro, pode passar. O veado e o filhote, né, a mãe e o filhote lá na Caatinga. A irara ou papamel, deve ter alguns biólogos aí na plateia. Esse bicho está praticamente extinto de Sergipe. Pode passar. E aí, pegando um pouco esse exemplo do que aconteceu no Ceará e no Piauí, para a gente se espelhar um pouco e entender que a gente tem que defender aquilo que a gente conhece, né?
E a criação dessas áreas protegidas, dessas unidades de conservação, o IPTU Verde, na nossa capital, vai ser de fundamental importância, né, para preservar aquilo que existe na nossa capital, né, a princípio, é o Parque Natural Municipal do Poxim, né, criar, de repente, novas unidades de conservação para preservar o verde, para preservar a nossa riqueza. Tá certo? Obrigado, pode passar. Meus contatos, agradeço o convite. E bacana assim, que a vereadora Kitty Lima está, nessa tarde de hoje, provocando a casa, né? Que eu acho que o mais importante é a gente provocar os atores sociais, os demais vereadores, para a gente fazer um debate profundo para a nossa capital virar, de fato, a qualidade de vida, preservando a vida, né? A biodiversidade. Obrigado. Isso. Com certeza, doutor. Muito obrigada pela palestra. E agradecendo que o vereador Vinícius Porto chegou. Foi o que mais falou da necessidade da audiência pública. Tem dúvidas acerca do projeto? Eu tenho certeza. Você sai daqui com um sim a esse projeto. Certeza. Viu? Obrigada. E a gente agradece a todos. Inclusive, chegou também a professora do Instituto Federal de Sergipe, Flávia Moreira. Eu também vi sua palestra. A gente está na Semana Aracaju Lixo Zero, né? Então, é uma semana que a gente tem que falar de sustentabilidade. Também o senhor José Antônio Vieira, a senhora Cosmeia Soares Vieira, a senhora Dominique Diele, Pedro Arthur, Antônio Geraldo Nunes, Elisângela Bonifácio, Miriam Precinda Correia, Jorge dos Santos, Igor Rafael, José Augusto de Aquino, Isabela Moura, Laura Jane Gomes. Então, a todos, e aos poucos eu vou falando, porque a gente agora tem também uma parte importante. Vamos falar, né, MacGyver, sobre o projeto. Está aqui o profissional que é incrível, que falou da importância do IPTU Verde e ajudou a gente a construir estudo de impacto, mostrando que Aracaju só vai ganhar com esse projeto. Então, por favor, MacGyver, né? E lembrando que, mesmo sabendo que alguns vereadores não iriam vir, né, até agora o Vinícius chegou, estou vendo se chegam mais, mas eu entreguei a todos os vereadores o projeto, fiz questão de tirar cópia do projeto e o estudo de impacto para que todos possam ter acesso e dar sua opinião também. Tá, então, por favor, MacGyver. Bom dia a todos. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Ainda com um fuso horário confuso por conta do trabalho. Geralmente as sessões aqui são pela manhã, né? Boa tarde, então, a todos. Um prazer que eu recebi o convite da vereadora Kitty Lima. Primeiro, de fazer o estudo de impacto, né? De participar. Eu sou muito empolgado com atividades relacionadas a políticas públicas, gosto bastante. E vejo no IPTU Verde, antes de tudo, um grande potencial em termos de projeto e o tipo e o exemplo positivo de concessão fiscal, né? E é isso que eu me proponho, no caso, a fazer a defesa agora. Talvez até nem dando tanto enfoque, digamos assim, a quanto, digamos, a cidade de Aracaju vai perder de receita, né, fazendo apenas esse cálculo numérico, contábil, mas fazer muito mais, pensar em toda uma perspectiva econômica mesmo, social, econômica e ambiental, que está em jogo e que o IPTU Verde pode ser uma grande oportunidade para a cidade. Pode passar. Espero que esteja ali bom para vocês lerem. Eu vou fazer nessa primeira parte, então, uma pequena apresentação breve do projeto, tá? E aí, depois, vou fazer a parte do embasamento teórico, técnico, histórico e legal do projeto. Depois, vamos tratar da questão do impacto orçamentário financeiro sobre as receitas do município de Aracaju. E, no fim, algumas conclusões, ou seja, provocações e coisas, no caso, que são levantadas e que são importantes da gente discutir aqui. Primeiro, o projeto de lei 192/2017, também chamado IPTU Verde, ele tem como objetivo tornar Aracaju uma cidade sustentável, ou seja, que ofereça aos seus cidadãos qualidade de vida através da promoção de um meio ambiente urbano ecologicamente equilibrado por meio da concessão de benefícios fiscais,
aos cidadãos que adotarem em suas propriedades imóveis medidas ambientalmente responsáveis. Sempre quando a gente fala de incentivo fiscal, especialmente nesse período que a gente está de crise fiscal no país e na maior parte das entidades federadas, né, e Aracaju também não goza, digamos assim, de uma grande folga, digamos assim, em termos de receita, mas o IPTU verde é o tipo de concessão de benefício fiscal que, apesar de ser baseado na renúncia de receita, né, ele pode reverter em muitos benefícios para a cidade que excedem muito mais do que aquilo que a receita do município vai perder. Ainda que, apenas demonstrando, a gente vai ver isso no final, o que vai renunciar em termos de recursos seja muito pequeno. E a gente poderia justificar apenas baseado no quanto, digamos assim, poderia perder de receita. Mas o que é muito mais importante é que o projeto visa ser um instrumento que promova, de fato, qualidade de vida a partir de uma perspectiva da sustentabilidade, de um meio ambiente urbano ecologicamente equilibrado. Pode passar. O benefício é a concessão de um desconto, no caso, sobre o valor do IPTU. Né, um benefício fiscal, um tipo de benefício positivo, relativo ao respectivo imóvel, no caso onde você implementa alguma, no caso das 10 ações, são 10 ações que são elencadas pelo projeto de lei, na qual você, realizando alguma daquelas ações, vão poder... são ações que promovem o meio ambiente da cidade, que promovem uma cidade mais sustentável e que, a partir dali, com toda a regulamentação da lei, você vai poder solicitar, né, seu incentivo, requerer seu incentivo. Claro, tem a importância de que isso, para quem é adimplente com suas obrigações tributárias municipais. Na verdade, anexa a isso, né, a própria realidade de um incentivo fiscal, né, ela pode ser também um mecanismo que diminua, né, a inadimplência do IPTU. Né. A cidade, com certeza, já perde bastante receita com a receita que não entra e deveria entrar. A receita potencial da cidade é menor do que ela deveria ser por conta da inadimplência. Então, incentivos fiscais, por exemplo, que dão descontos, né, fazem com que aquela receita, por exemplo, que não iria entrar se não houvesse nenhum incentivo, ela agora vai ter possibilidade de entrar, porque aquele cidadão, aquele contribuinte que não está pagando o IPTU por uma série de razões, ele pode verificar ali no IPTU verde um incentivo para que ele vá lá e regularize a sua situação, né, e nisso ele ganhe desconto. Pode passar. Os tipos de ação, virar para cá que está mais próximo. São 10 tipos de ação que são elencadas no nosso projeto do IPTU verde, e são essas as seguintes: captação e reutilização de águas pluviais, de águas de chuva, oriundas de outras fontes, instalação de telhado verde, né, de cobertura verde de telhados. Ainda não é uma coisa muito usual em Aracaju, mas isso é muito comum, especialmente em cidades de países mais envolvidos. Sistema de utilização de energia eólica, construção de calçadas ecológicas, arborização no calçamento, permeabilidade do solo com cobertura vegetal, participação na coleta seletiva de resíduos sólidos em condomínios, construções em material sustentável, sistema de aquecimento hidráulico solar e sistema de aquecimento hidráulico, desculpa, ali seria eólico, aí foi um erro da apresentação, solar e eólico. O fato é que são 10, digamos que modalidades, nas quais o contribuinte, o cidadão aracajuano, ele poderia adotar alguma dessas e ali tem o seu percentual de desconto correspondente. Varia, então, entre 3% e 2%. Pode passar. Como é que se daria, então, esse processo? Esse é o fluxograma de como, então, a lei funcionaria, né? De quais seriam os passos e quais são os passos que, no caso, a lei sendo aprovada, e nós esperamos que ela seja aprovada, ela venha a ser regulamentada para que esse fluxograma ele funcione de uma maneira eficiente. Né? E a burocracia não se torne um empecilho para que a lei possa, de fato, pegar. A gente sabe que no Brasil as leis precisam pegar.
né? Elas precisam, de fato, serem internalizadas pela população. Primeiro, ele começa com um certificado de adimplência tributária e os documentos comprobatórios de alguma daquelas 10 ações, sendo que você pode realizar, na verdade, no mínimo, 2 ações, né, para poder conceder incentivo. Isso significa que, no mínimo, você terá pelo menos um desconto de 5%, né, já que as ações variam entre 3% e 2%. Então, alguém pode implementar 2 ações daquelas, e aí, no caso, uma ação que equivale a um desconto de 3%, outra de 2%, e pode acumular até 20% em termos de desconto, né? Apesar ali de uma casa, um domicílio qualquer em Aracaju, implementasse todas aquelas ações, o que acumularia um desconto de 27%, a lei ela prevê um teto também, né? Um piso de no mínimo 4% de desconto e um teto de 20% de desconto. Você apresenta o requerimento, né, junto com os documentos comprobatórios, o certificado de adimplência, a emissão de um parecer do órgão competente, que fica a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sendo aprovado, então, você tem a emissão da sua concessão, do ato concessivo pela Secretaria Municipal da Fazenda e um selo de amigo do meio ambiente, né? Então, esse é o processo pelo qual, no caso, um contribuinte aracajuano, ele deve passar para poder adquirir o benefício fiscal. Sendo que ele pode ser validado em até 5 anos, sem revogação ou prorrogação. Ou seja, é o máximo de tempo que aquele incentivo ele pode durar. Diferente, por exemplo, dos incentivos fiscais que a gente tem tradicionalmente no Brasil para a indústria, né? Que até o ano passado eram incentivos praticamente ad eternum, né? Eles não tinham um horizonte de finalidade. Nesse sentido, pode passar. Fazendo alguns destaques da PL, uma delas que eu já quero fazer de início, é de que, na verdade, esse projeto ele é até bastante conservador no que diz respeito à renúncia de receita. Ele é muito cuidadoso nesse sentido. Ou seja, ele é muito diferente, nesse caso, de alguns exemplos que a gente vai ver mais adiante no Brasil, em que muitas cidades já praticam o IPTU verde, já dão descontos que chegam a 100% do valor do IPTU verde devido. Então, Aracaju, na verdade, tem um projeto bastante racional nesse ponto de vista fiscal, certo? Limitando ele a 20%, limitando ele no horizonte de tempo, né, sabendo que há essa limitação, porque também esse tipo de prática ele serve para uma função didática. Para quê? Para que a população receba um incentivo, para que ela comece a tomar gosto e se veja como responsável pelo meio ambiente da cidade, né? Fica a cargo, no caso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, determinar as especificações técnicas necessárias para a efetiva comprovação das ações. Um desconto mínimo, no caso, como já foi falado, de 4%, a partir de duas ações, daquelas 10 elencadas, podendo chegar, então, ao máximo de 10%, de 20%, certo? As características socioeconômicas de Aracaju, isso é muito interessante, a gente vai verificar nos slides seguintes, que ela é bastante similar à de municípios brasileiros que já estão adotando o IPTU verde. Nesse sentido, então, Aracaju está partindo de trás. Aracaju está partindo de trás, ela está um pouco atrasada, inclusive, nessas discussões. E especialmente no uso dos incentivos fiscais como um mecanismo de incentivo à proteção ambiental. Pode passar. Aí agora a gente vai fazer bastante rápido essa parte do embasamento histórico, entendendo como é que esse tema, esse conceito de sustentabilidade chega até aqui, né? Então ele começa, na verdade, lá nos limites do crescimento, que foi um documento do Clube de Roma na década de 60, quando pela primeira vez, né, a academia e a classe econômica, digamos, a elite econômica mundial do primeiro mundo, à época, começou a se debruçar sobre, digamos, os efeitos, né, as externalidades, como a gente chama em economia, as externalidades negativas
que o processo de industrialização, o processo do progresso econômico, do desenvolvimento industrial, ele gerava. Né? Ele gerava uma série de passivos ambientais e eles começam... esse estudo ele é realizado a pedido desse Clube de Roma, que é um clube, digamos, de elite, combinando academia com elite econômica, no qual ele vai apontar o seguinte, que se todo o mundo se desenvolvesse, né, como os países de primeiro mundo da época, como a Europa Ocidental, a América do Norte, a Terra não seria suficiente para suportar o nível de consumo per capita. Certo? Se todos os seres humanos, por exemplo, consumissem recursos naturais, como um norte-americano nos Estados Unidos consome, ou como um europeu, né, a terra que nós temos não seria suficiente. Então, a partir daí, há uma série de desdobramentos junto à ONU, a Conferência da ONU para o Meio Ambiente em Estocolmo, o relatório Brundtland e o nosso futuro comum, que da onde vem o termo sustentabilidade, o Rio 92, Agenda 21, Protocolo de Quioto, Declaração do Milênio, Rio +20 e Acordo de Paris, né, que inclusive hoje está em discussão, né, os Estados Unidos está saindo, e o Brasil também corre risco de sair, a depender de quem, por exemplo, seja indicado para ministro da Agricultura e do Meio Ambiente. Então a gente está, digamos, discutindo uma coisa que está bastante atual, e o município de Aracaju, por exemplo, pode andar, digamos assim, contra a maré que se anuncia, né, de grandes retrocessos em termos de política ambiental, por conta dos riscos, né, da eleição que vai ocorrer agora no domingo, e a cidade pode fazer esse contraponto, por exemplo. Né? E é muito importante, gente, a gente encarar esse tema da sustentabilidade de uma maneira realmente bem séria, né, e de uma maneira transversal. Pode passar. Os objetivos do desenvolvimento sustentável substituíram os objetivos do milênio na ONU, que são uma série de objetivos de metas a serem perseguidas por todas as nações associadas à ONU. Dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, 6 estão diretamente ligados ao meio ambiente. Então, o meio ambiente é um tema presente nos ODS. Né? Destaque, por exemplo, aos objetivos 6, 7 e 9, que fala de manejo de água, acesso à energia elétrica renovável, infraestrutura resiliente e cidades sustentáveis. Pode passar. Isso por quê? Porque é importante notar uma coisa. Primeiro que a mera noção de desenvolvimento econômico, que esteve muito em voga, por exemplo, no mundo pós-guerra, né, o mundo que saiu pós-guerra, saiu uma Europa arrasada, e uma série de países que eram antigas colônias europeias se tornando independentes. E veio a grande discussão a respeito da pobreza global e de como desenvolver países arrasados pela guerra. E essa noção de desenvolvimento econômico mobilizou uma série de teóricos, de economistas. A partir da década de 60, daquele relatório do Clube de Roma, essa noção ela começa a se modificar. E ela, no século XXI, ela muda completamente. E agora, não apenas a gente se preocupa com o desenvolvimento econômico, mas com o desenvolvimento sustentável. Né? A mera noção de crescimento ad infinitum, ou seja, de você crescer economicamente para sempre, sem pensar que isso pode haver consequências e que o tipo de crescimento ele também tem que ser pensado, ela é colocada em xeque. Os avanços tecnológicos, inclusive, das últimas décadas, têm ocorrido em função do próprio meio ambiente. O mundo é mais urbano do que rural hoje. Então, a centralidade das cidades no debate ambiental. Por isso que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU está relacionado às cidades sustentáveis, porque a cidade ela é um ator protagonista, ela é um ator importante nesse processo de proteção do meio ambiente. Todo e qualquer planejamento público, então, com respeito ao desenvolvimento, não pode se omitir de tratar a perspectiva da sustentabilidade. Nenhum PPA, por exemplo, de nenhum município, de nenhum estado, nenhum planejamento de governo pode passar ao largo da perspectiva da sustentabilidade.
Além dos efeitos positivos sobre das ações sobre o meio ambiente, ações que estimulam a sustentabilidade vão colocar nações, regiões ou cidades num patamar à frente em termos de competitividade. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos ganhos quando uma cidade, por exemplo, desperta para o tema da sustentabilidade e ela pensa o seu desenvolvimento numa perspectiva mais sistêmica. Porque essa é uma preocupação global. Essa é uma preocupação que é importante no mundo inteiro. E empresas, investidores têm colocado essa questão ambiental, a questão sustentável, como uma variável importante, por exemplo, para definir os seus investimentos. Então, cidades que sejam amigáveis ao meio ambiente podem sair na frente como uma cidade que atrai investimentos. Numa cidade que atrai investimento econômico, né? Então, que atrai geração de riqueza, que atrai talentos, né? Que atrai pessoas para trabalhar, porque aquela cidade é uma cidade mais agradável, que tem preocupação ambiental, né? Especialmente a Europa é bastante mobilizada com relação a esse tema, mas hoje é uma preocupação global, inclusive chinesa. Pode passar. Não apenas a gente tem embasamento histórico e teórico do desenvolvimento, do termo desenvolvimento ao longo do tempo, e que coloca o meio ambiente no centro da discussão, mas é importante notar que há aspectos legais que devem ser considerados também. O primeiro, que o Brasil é signatário de acordos e tratados internacionais, e eles possuem peso de lei nacional dentro do nosso território. A gente, de novo, né, volta àquela temática, a gente corre o risco de ter essa configuração, digamos assim, nacional ameaçada. Mais uma razão, por exemplo, para municípios como Aracaju agirem, né, em contraposição ao governo federal. A própria Constituição de 88, ela define aquilo no artigo 170, no inciso 4º. A defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, a gente observa que na própria Constituição há a previsão da possibilidade de você ter tratamento diferenciado, né, segundo o tipo de impacto ambiental. Por exemplo, para atividades econômicas, né? Por exemplo, para o uso do solo, que é uma responsabilidade do município. O município é quem arrecada tributo sobre a propriedade imóvel. Então, é do interesse do município, né? E deve ser do interesse do município premiar o bom uso, né? Volta de novo à Constituição, a noção de uma propriedade privada que tem um fim social. Como assim um fim social? Eu digo que não é apenas o interesse de quem é dono daquela propriedade que está em jogo, né? E isso, em termos de propriedade imóvel, é tão importante quanto qualquer outra noção de propriedade. Por quê? Porque aquele terreno, por exemplo, numa área de encosta, como uma cidade como Vitória, ele pode se tornar um grande problema para a cidade por conta de deslizamentos. Então, uma cidade como Vitória, que é metade do tamanho de Aracaju, mas é centro de uma região metropolitana bem maior, ela aprovou IPTU verde para exatamente premiar aqueles que possuem propriedades em áreas de encosta, mas que mantivesse a sua cobertura vegetal, de modo, por exemplo, a inibir deslizamentos. Então, existe uma preocupação também com o modo como você maneja, você cuida de sua propriedade. Pode passar. O Estatuto das Cidades também é outro documento legal em nível federal, que também destaca a importância da sustentabilidade e do meio urbano. O estímulo à utilização nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas de sistemas operacionais, padrões construtivos, aportes tecnológicos que objetivem redução de impactos ambientais e economia de recursos naturais. No artigo 4 diz: o IPTU e incentivos fiscais financeiros, como institutos tributários financeiros que fazem parte de um conjunto de instrumentos de política urbana. Isso no sentido de que o IPTU, dentro do Estatuto das Cidades, é previsto como um mecanismo, um instrumento que pode ser utilizado para incentivar práticas ambientalmente responsáveis. Pode passar.
Na lei orgânica do município de Aracaju também a gente pode fazer alguns destaques, como no artigo 175, a preservação do patrimônio ambiental e cultural. No inciso 9º do artigo 180, adequação dos instrumentos de política fiscal e financeira aos objetivos do desenvolvimento urbano. Então, o IPTU verde se enquadra nessa questão. Ele é uma adequação do instrumento de política fiscal a objetivos de desenvolvimento urbano da cidade de Aracaju. E um instrumento para proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído. Pode passar. A lei orgânica de Aracaju ainda continua falando do IPTU progressivo, dos incentivos e benefícios fiscais. No inciso 9 ali do capítulo 4, do artigo 258, estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas, dos recursos hídricos, bem como conservação de índices mínimos de cobertura vegetal, estimular a adoção de alternativas de pavimentação como forma de garantir menor impacto, permeabilização do solo. Pode passar. Bem, uma série de destaques, na verdade, que a gente pode fazer. Incentivar a comunidade no sentido de incorporar a cidade aos seus arredores. Superfícies verdes, tais como jardins, parques, conjuntos habitacionais, entremeados na medida do possível com a vegetação própria dos locais. Estimular a substituição do perfil industrial do município, incentivando a indústria de menor impacto ambiental. Tudo isso previsto como objetivos dentro da lei orgânica da cidade de Aracaju, que deveriam ser perseguidos. E talvez, a gente puxando o histórico da cidade, a gente pode observar que a cidade tem feito bastante, muito pouco, né? Ou tem realizado ações muito tímidas, né? Em termos de perseguir esses objetivos, perseguir esse padrão de desenvolvimento urbano que está previsto na nossa lei orgânica, que é a Constituição do município. Certo? Pode passar. Pode passar, quero dar um destaque na questão do PDDU, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano também. O nosso Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano, ele também prevê a importância de preservar e proteger o meio ambiente natural. A importância de implantar a Agenda 21 local, né, com ênfase no desenvolvimento autossustentável estadual e municipal. Isso está escrito no projeto de lei. Ou seja, uma das funções do IPTU Verde é fazer com que Aracaju encare a Agenda 21, né, traga para si, para o seu planejamento e desenvolvimento, com ações concretas, de fato. Pode passar. Não apenas a gente tem embasamento legal, não apenas a gente tem embasamento histórico, né, e teórico, para se importar com a sustentabilidade, para observar que é plausível em termos legais a implantação de benefícios fiscais em nível de município para práticas ambientalmente responsáveis, mas também há embasamento técnico para isso. Os tipos mais comuns de incentivo fiscal concedido no Brasil para apoiar práticas sustentáveis incidem sobre o IPI, Imposto de Produção Industrial, e o IPTU na forma do IPTU Verde, que é o Imposto Municipal. Os impostos são de fácil aplicabilidade para fins de proteção no meio ambiente, uma vez que eles incidem sobre os mais diversos fatos econômicos, podendo ser utilizados para inviabilizar atividades que causem prejuízo ao meio ambiente, ou seja, é um tipo de incentivo, digamos que negativo, restritivo, né, regressivo. Por exemplo, quando você incide um IPI ou um ICMS sobre a indústria tabagista mais elevado. Por conta de quê? Por conta das externalidades negativas que o consumo de cigarro, por exemplo, gera. Né? Gera maior demanda de gastos com a saúde, o caso, por exemplo, de bebidas alcoólicas com relação à possibilidade de acidentes no trânsito. Então, essa é uma maneira de você praticar a política fiscal. E é muito importante falar e tratar bem essa questão de política fiscal, porque o nosso desenho federativo no Brasil, ele é muito engessado. E ele não dá muitas, digamos, margens de manobra para os entes federados poderem, digamos, criar os seus mecanismos de incentivo. Né? Eles são muito pequenos. Então, o mínimo que a gente puder aproveitar é sempre bastante interessante. E nós, como município, nós temos apenas a política fiscal como instrumento em que a gente pode utilizar para ou inibir
atividades que causem prejuízos, externalidades negativas ao meio ambiente, ou estimular atividades que promovam seu equilíbrio sustentável. E é uma coisa que carece muito no Brasil, né? De ações que estimulem o cidadão, né? Que estimulem o contribuinte para que ele pratique ações que, na verdade, são, como já havia falado, possui também uma função didática, no sentido de ele aprender a importância daquela prática e ser premiado por isso. Pode passar. A questão de incentivos fiscais para atividades, né, para quem realiza atividades ambientalmente responsáveis, não é uma invenção brasileira. Ela, na verdade, começa no exterior, e alguns exemplos internacionais que nós temos de cidades que já praticam esse tipo de incentivo: Berlim, Hamburgo, Bogotá e Medellín, na Colômbia, que é um país com uma economia menor do que a do estado de São Paulo, por exemplo, a metade do PIB de São Paulo, PIB colombiano. Dublin, na Irlanda, Helsinki, na Finlândia, Nova York e Amsterdã, nos Países Baixos. Aqui no Brasil, segundo a Bergen Brasil, estima-se que até 2016, o nosso estudo de impacto foi feito ano passado, por isso que as referências estão até 2016 e 2017. 55 municípios brasileiros já haviam adotado o IPTU verde. É por isso que eu digo, Aracaju está partindo de trás. Por quê? Porque outros municípios com porte semelhante, com tamanho de economia semelhante, entendeu? Capitais, nas cidades médias, entre 500 e 800 mil habitantes, ou mesmo metrópoles, como São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, já tem IPTU verde implementado. A preocupação com o novo modelo de urbanização, fincando o pé na sustentabilidade, é uma tendência, então, mundial, né? A cidade de Hamburgo, por exemplo, só em termos de curiosidade, está planejando para que no futuro próximo o seu centro urbano seja uma área protegida, por exemplo, da circulação de carros. Eles estão caminhando, por exemplo, para fazer com que o centro da cidade seja uma área completamente de pedestres. Isso é uma tendência mundial, e isso para uma cidade que tem o segundo principal porto da Europa. Não é uma cidade pequena e nem é uma cidade com pouca importância econômica. Então, as cidades de países desenvolvidos já estão muito na frente nessa discussão. A gente precisa correr atrás também para recolocar Aracaju em termos de competitividade urbana. Pode passar. Esse gráfico, ele está bastante pequeno, eu peço desculpas pelo tamanho das letras, mas ali está elencando algumas cidades, né, e comparando a quantidade, digamos assim, o percentual de desconto que algumas cidades brasileiras que já adotam o IPTU verde, né, e comparando elas ao nosso projeto aqui de Aracaju. A gente percebe que há algumas cidades que dão descontos de até 100% sobre algumas práticas, né? Ou seja, que chegam a dar um desconto do IPTU devido inteiro para os seus cidadãos. Aracaju fica ali no meio, o gráficozinho laranja, a barra laranja, que está ali no máximo de até 20% de desconto. Pode passar. Nesse gráfico, aquelas mesmas cidades, dentre elas a gente pode destacar Vitória, como falei, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, muitas cidades do interior de São Paulo, Araraquara, São Carlos. Muitas dessas cidades, a gente percebe que há um perfil em termos de IDH. Geralmente, as cidades que implementam IPTU verde são cidades com IDH médio elevado. Tá? Não são cidades pobres. Então, são cidades que pensam que benefícios fiscais, né, para medidas ambientalmente responsáveis podem ser interessantes para a cidade, não apenas para perseguir as metas de sustentabilidade, mas também para criar na cidade um ambiente mais favorável para o seu desenvolvimento. No gráfico de baixo, a gente vê a comparação dos municípios adotantes do IPTU verde segundo o PIB per capita. A gente percebe também que a faixa, em termos de PIB per capita, a maior parte das cidades também flutuam ali na faixa entre os 20 e 50 mil reais de PIB per capita, que é um PIB per capita elevado em termos brasileiros. Aracaju ali, então, está no meio, ou seja, ela se assemelha em termos de características socioeconômicas às cidades que são adotantes. Pode passar.
E os tipos de ações que são realizadas na maior parte das cidades brasileiras, nós elencamos no estudo de impacto em alguns grupos de ação, né? Ações relacionadas à manutenção de áreas verdes, coberturas de manutenção do solo permeável, as reservas particulares ecológicas, como o Tiago, inclusive, comentou, das reservas de proteção natural, telhado verde, calçada arborizada, ações relacionadas à destinação do lixo, né, coleta seletiva, redução de resíduos sólidos, ações relacionadas ao consumo de água, ações relacionadas à construção civil. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela possui um projeto de IPTU verde todo voltado para a construção sustentável, né? Cada cidade desenhou o seu projeto de acordo com as suas necessidades, né, com o seu contexto. Pode passar. E aí eu classifiquei os modelos de projetos de IPTU verde em dois tipos, né? Modelos, projetos difusos e projetos focados. Focados como o da cidade de São Paulo, que foca na questão da construção, né, sustentável, e difusos, ou seja, que possuem um elenco, digamos assim, de ações que podem ser alvos de concessão fiscal, bastante amplo, né, pegando várias daquelas áreas, manejo da água, do solo, energia. Aracaju se classifica como um projeto, o projeto Aracajuano, como um projeto de legislação difusa, ou seja, ela pega vários tipos de ações que são implementadas. Pode passar. Só que aí, de fato, o grande interesse, quando a gente pensa em concessão de benefícios fiscais, acaba sendo, no primeiro estalo, com o que é que a cidade pode perder em termos de receita, né? Às vezes, não adianta apenas falar a respeito dos ganhos que a cidade pode ter com benefícios fiscais voltados para atividades ambientalmente responsáveis. Mas também, de fato, é importante a gente encarar, até porque a lei de responsabilidade fiscal ela exige isso, né, que todo e qualquer projeto de lei que vise renúncia de receita, ele deve vir acompanhado com impacto orçamentário. E aí, o que foi que nós fizemos? Fizemos o seguinte: duas estimações com 3 cenários de fatos utilizados. Então, ou seja, são fatos utilizados, são uma metodologia de pensar fatos hipotéticos, certo? Pensando o quê? Pensando na concessão desse incentivo no seu nível máximo, para a gente saber de cara qual o teto, né, em termos percentuais, o teto de renúncia de receita que nós teríamos, né? No primeiro cenário, nós pensamos o seguinte: todos os munícipes contribuintes do IPTU aderindo ao programa, o que é uma hipótese extrema, ou seja, na verdade, como as leis precisam pegar, e mesmo leis que tenham esse aspecto positivo, ela vai exigir, por exemplo, da Prefeitura, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, muito esforço em divulgar a lei, em fazer com que as pessoas se sensibilizem e vejam que aquela é uma oportunidade interessante para elas, em reduzir o tributo que elas pagam e ainda assim contribuir para o meio ambiente, para a cidade. Mas vamos imaginar aqui, então, que todos os contribuintes de IPTU da cidade de Aracaju, eles vão receber incentivos porque eles todos aderiram a, no mínimo, realizar 2 daquelas ações, ou seja, conseguindo o percentual mínimo de desconto de 4% sobre o seu IPTU. No segundo cenário, a gente vai ver a mesma situação em que todos os munícipes contribuintes, no caso, aderem ao programa, mas aí, digamos que eles são mais ousados, né, e todos fazem ações que chegam a acumular um desconto de até 10%. E no último cenário, digamos assim, o nosso fato estilizado mais extremo, ou seja, a situação na qual Aracaju perderia mais receita possível, né? Que seria no qual todos os contribuintes de IPTU aderissem ao programa, conseguindo igualmente o percentual máximo de 20%. E aí a gente vai observar quanto que isso vai impactar, quanto que isso impactaria na série histórica entre 2010 e 2016, e quando isso poderá impactar de 2017 a 2021, considerando a lei
a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui do município, aquilo que o próprio município de Aracaju, a gestão, previu. Pode passar. Então, no primeiro cenário, o que, que a gente observa? A gente observa que o impacto, por exemplo, das concessões, né, sobre o volume de receitas do vindas do IPTU, ou das receitas sobre as receitas totais do município, seria de, no máximo, 0,36% no ano de 2016. Ou seja, se, por exemplo, todos os contribuintes de IPTU, né, aderissem ao IPTU verde, né, protocolassem o seu pedido de concessão no seu nível mínimo de 4%, nós teríamos uma perda de receita total de apenas 0,36%. Pode passar. Se, no caso, nós tivéssemos uma população que aderisse em massa, né, à sustentabilidade e verificassem que essa era uma grande oportunidade para elas também de reduzir as suas despesas familiares e tivessem conseguissem o desconto de 10%, metade do máximo, nós teríamos até, no máximo, uma perda de receita de 0,91% sobre as receitas totais. Né? Não estou falando apenas de receitas tributárias ou de receitas correntes, mas de receitas totais do município. Né? Pode passar. Já no seu nível máximo, ou seja, se todos os contribuintes de Aracaju, né, já tivessem aderido ao IPTU verde, certo? E todos eles, né, muito empolgados, né, aplicassem nas suas casas todas aquelas ações e conseguissem o seu nível máximo de desconto de 20%, nós teremos, no máximo, uma renúncia de receita total de 1,82% só. Isso é pouco? É pouco. É pouco frente às externalidades positivas que o IPTU verde ele pode gerar. Certo? É importante lembrar que esse recurso não vai sair de saúde e educação, por exemplo, que saem do Fundeb e saem dos recursos, dos repasses do SUS. Então, os serviços fundamentais da cidade de Aracaju, os seus cidadãos em saúde e educação não seriam impactados. A possibilidade da cidade recolher, né, de arrecadar, por exemplo, sobre aqueles inadimplentes que veriam aí no IPTU verde uma possibilidade dele regularizar a sua situação, também faria com que pudesse haver aumento de receita que pagaria essa renúncia tão pequena, de menos de 2% das receitas totais. E também a possibilidade de utilizar o IPTU verde como incentivo para novas atividades econômicas baseadas em sustentabilidade, que podem gerar novos serviços na cidade. Né? Serviços, por exemplo, como instalação de placas de energia fotovoltaica, né? Por exemplo. Né? Serviços de jardinagem, né? E que vão gerar para a cidade de Aracaju aumento de receita no ISS, que é o imposto que incide sobre atividades econômicas. Pode passar. Nesse cenário, em 2017 a 2021, a gente vê, então, o que a cidade poderá perder em termos de renúncia fiscal por conta do IPTU verde. E agora, de maneira um pouco mais detalhada, pegando o seu impacto sobre as receitas totais, sobre as receitas correntes e sobre a receita tributária. E a gente vê o mesmo esquema, a mesma proporção. Né? A cidade, por exemplo, ela, nesse cenário de 4%, ela só perderia, no máximo, 0,30% de receitas totais. Né? Em termos de receitas tributárias, 1,11%, em termos de receitas correntes, 1,08%. Lembrando que a cidade de Aracaju é uma cidade que tem, no fundo de participação do município também, um grande componente de suas receitas. Ou seja, nós não estamos lidando aqui com perda de receita da sua principal fonte, no caso que é o IPTU.
certo? Por quê? Porque o Fundo de Participação dos Municípios, os outros repasses federais, têm muito mais impacto, né? Na verdade, a cidade de Aracaju, como muitas outras cidades nordestinas, precisam, inclusive, né, trabalhar para aumentar sua fonte de receita própria. E IPTU Verde, como um incentivo positivo a atividades sustentáveis, ele pode se tornar um incentivo para que você gere mais negócios e aumente as receitas próprias do município via ISS. Pode passar. Segundo, no caso dos descontos de 10%. Nós vamos ter aí, novamente, uma renúncia de apenas 0,74% sobre as receitas totais, 2,7% das receitas correntes e 2,79% das receitas tributárias. Pode passar. E esse que é o que interessa, que é o máximo de renúncia fiscal que a cidade teria nesse fato estilizado, ou seja, essa é uma situação hipotética, que provavelmente nunca não vai ser atingida, né? As pessoas não vão todas realizar, quem dera, na verdade, que todas as cidades, todos os contribuintes, eles realizassem aquelas 10 ações, né, se engajassem mesmo nessa preocupação ambiental e recebessem esse prêmio de incentivo por 5 anos. Mas o fato é que aqui a gente está estabelecendo um teto hipotético, ou seja, uma margem de segurança, né, de quanto que a gente poderia perder de receita, e ela é muito pequena. Ela, em termos de receitas totais, então, no seu nível de desconto máximo, seria de apenas 1,49% ali no ano de 2021. Né? Pode passar. Então, aí eu tenho umas conclusões e algumas questões para colocar como desafios e coisas que a gente precisa pensar e que são importantes para a gente refletir a respeito da importância do projeto e de que urge a cidade de Aracaju discutir de maneira mais séria a sustentabilidade. Primeiro, os desafios da cidade. Um que já foi falado, na verdade, pelo Tiago, que é a questão do baixo índice de áreas verdes públicas, né, e dos índices de área verde da ONU, no qual Aracaju, por exemplo, tem um índice de cobertura verde per capita menor do que da cidade de São Paulo. Então, Aracaju, em termos relativos, é menos coberta de verde, né, é menos natural do que São Paulo. E isso deveria ser um motivo de vergonha, né, para uma cidade como a nossa, né, que está junto da foz de um rio, né, que é uma cidade que não chega... São Paulo tem 12 milhões de habitantes, Aracaju tem menos de 700 mil. Né? Então, não há razão, digamos assim, para a cidade ter um índice tão baixo. João Pessoa, que foi comentada pelo Tiago, tem uma população semelhante à de Aracaju, né? E uma dinâmica urbana também muito semelhante, e é uma das cidades mais arborizadas do país. Geração, descarte e coleta de resíduos sólidos e ao tratamento de efluentes, outro desafio para a cidade de Aracaju. Como que o IPTU Verde ele pode ajudar? Não apenas aumentando aquele índice de áreas verdes públicas, e aí volta aquela questão que falei, né, o futuro é um futuro no qual cidades, regiões e países que têm preocupação ambiental vão atrair mais investimentos, porque isso está se tornando centro de decisões, né, daqueles que têm recurso para investir. Está se tornando uma preocupação primordial da economia. E índices de área verde, por exemplo, pode ser um fator determinante para que um investidor decida investir em João Pessoa e não em Aracaju, por exemplo. Segundo, porque a geração, descarte e coleta de resíduos sólidos e tratamento de efluente é um problema para a cidade, porque esse serviço é um serviço público municipal e que gera bastante despesa. Né? E que, havendo a adoção do IPTU Verde, você incentivando a sua população, por exemplo, a praticar coleta seletiva, a fazer um descarte responsável, por exemplo, de entulho de construção, né, e você premiando aquele cidadão por conta daquela medida, daquela ação, você vai diminuir, em termos de despesas, na coleta de lixo, né, na destinação inadequada dos resíduos sólidos da cidade. Então, você pode ter um impacto, por exemplo, em termos de orçamento, na despesa
com os contratos com as empresas que coletam lixo em Aracaju, que a gente já sabe que já tem dado bastante problema na cidade. Então, é uma medida, é uma externalidade positiva que pode gerar para a cidade, para um problema que já existe. A cidade do futuro é um organismo complexo, conectado, interdependente de outras localidades ao redor do globo, porém cada vez mais autônoma, com autonomia decisória em relação a estados e nações. Nós estamos vendo o surgimento do glocal, né? Esse é um termo que é utilizado muito na geografia econômica, de que, ao mesmo tempo que nós vivemos num mundo globalizado, com temas, por exemplo, que são transversais a todas as nações, como a questão ambiental, a questão climática, nós temos um mundo no qual as cidades, as localidades têm sido cada vez mais importantes. Então, na verdade, a cidade de Aracaju, adotar medidas como o do IPTU verde, é ela, na verdade, retirar, digamos, esse passivo que ela já possui de não, digamos, ser mais incisiva nas suas ações de promoção ao meio ambiente sustentável, como também se colocar dentro, de fato, de uma perspectiva de uma cidade de futuro, né? Uma cidade que se propõe mesmo ser uma cidade inteligente, uma cidade de qualidade de vida. A consideração transversal do tema da sustentabilidade, então, pensando a sustentabilidade não apenas em termos dos impactos ambientais, mas a possibilidade dela gerar novos negócios. E uma série de outras coisas, gente, que a gente poderia destacar aqui. Eu acho que o meu tempo já está bastante adiantado. Novas cadeias produtivas podem ser incentivadas, a sustentabilidade e qualidade de vida como instrumentos de atração de investimento, incremento de cadeias de serviços, né, ganhos com a melhoria da saúde da população. Isso pode gerar também diminuição de despesas. A cidade precisa pensar a sua marca em termos de seu posicionamento, ou seja, uma oportunidade de Aracaju pensar a sua marca, de que maneira ela se posiciona no Brasil, que tipo de cidade ela quer ser. Né? Uma cidade industrial, pelo que a gente viu na lei orgânica, não. É uma cidade que promove qualidade de vida, bem-estar para os seus habitantes, e o IPTU Verde pode ser um instrumento poderoso, de início, para a construção da cidade que nós sonhamos, que nós pensamos. O cenário que se desenha é um cenário de tempos difíceis, especialmente, particularmente para o meio ambiente. E Aracaju pode ser aquela cidade que navega contra essa corrente. Né? E o grande desafio, na verdade, que se torna a prefeitura, não é o de como resolver a questão das renúncias, mas é de como fazer a lei pegar. O grande esforço, na verdade, que o IPTU Verde acaba propondo ao município, uma vez aprovado, é o de fazer com que a população abrace o projeto. Né? Veja que é interessante para ela, que ela é premiada e que ela pode ajudar a sua cidade, ajudar a promover uma cidade que seja amigável, promova a qualidade de vida para suas famílias e seus filhos. Obrigado. Pode fechar. Obrigada a você, MacGyver. Eu acho que a gente está aqui, né? Eu estou toda esperançosa, porque foi perfeita a explanação, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. A gente tentou fazer com todo carinho e cuidado do mundo, porque sabe que não é fácil aprovar um projeto como esse, então foi cuidadoso, mostrou os ganhos que nossa cidade vai ter, mostrou que em 2021 a projeção de perda de receita ainda é menos de 2%, se todo mundo aderir. Gente, dá para fazer. Com 20%. Então, dá para fazer, não tem motivo para a gente ficar ainda criando obstáculo. Então, o objetivo é escutar vocês, escutar sugestões, possíveis sugestões. O MacGyver vai estar anotando qualquer dúvida que tiver e que vocês possam expor a opinião também. Aqui é democrático, a gente quer escutar vocês. Né? Primeiro, antes de eu continuar, agradecendo a presença do senhor advogado Eduardo Pereira de Araújo, conselheiro da OAB Seccional Sergipe, e convidando para estar à mesa também, que a gente tem muita satisfação de ter você aqui. Pode vir, pode-se embora. Tudo bem, meu amor? E agradecer a presença do grande amigo e defensor também do meio ambiente, vereador Américo de Deus, que chegou, estava numa reunião importante defendendo o povo, mas veio aqui e também é um grande defensor do meio ambiente. Eu fico feliz de tê-lo, tá?
A senhora também, Andréa Lima dos Santos, está representando a vereadora Emília, está preocupada com essa questão também, não pôde estar presente, né? Mas a gente agradece, tá, a presença de vocês. E lembrando que vocês podem falar, mas quem for falar alguma coisa, se inscreve com a Mara, ela vai estar anotando o nome de vocês, para que a gente possa estar escutando. Daí mesmo vocês falam, dão opinião, ou qualquer dúvida que tenha ficado. Eu sei que a senhora Ana Maria Mendonça quer falar um pouquinho. Não é isso? Quer falar aqui mesmo? Não, pode ser. Pode? Pronto. Então, com a palavra. Agora foi. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da Kitty para participar da mesa, parabenizar o Tiago e o Magaiva pelas apresentações. Deixa eu me apresentar, eu sou Ana Mendonça, eu estou presidente da PENSE. PENSE significa Petróleo e Energias de Sergipe, é a Associação das Empresas de Petróleo, Gás e Energias de Sergipe. Esse energias significa energias renováveis. E por que a gente está aqui? Porque a PENSE resolveu acompanhar de perto o que acontece no nosso município e no nosso estado em termos de legislação. Nós queremos ter uma influência, uma participação significativa no que está acontecendo aqui. Então, esse tema é um tema muito relevante para a gente, porque dentro da nossa associação nós temos duas câmaras, uma Câmara de Resíduos e uma Câmara de Energia. Dentro da Câmara de Energia, nós temos várias empresas que trabalham com energia solar fotovoltaica, que está diretamente, todas as duas câmaras estão diretamente ligadas ao tema hoje aqui em questão. Bem, eu estava observando a apresentação do Tiago, e ele falando assim, a lei tem que pegar. A gente já tem motivo demais para a lei pegar aqui. Nós estamos na região do Brasil que tem a maior participação, o maior volume de energia a oferecer ao país. Nós temos o melhor sol do Brasil, nós temos os melhores ventos do Brasil e nós temos o melhor vento do mundo para a energia eólica. Então, vejam onde nós estamos, e Aracaju ainda não tem o IPTU verde. Então, eu não vejo motivo para os vereadores não aprovarem essa lei. Nós vamos pressionar. Eu quero dizer que, se alguém tem dúvida, se alguém precisa de apoio técnico, nós temos técnicos dentro da PENSE. Veja bem, a gente já tem um técnico aqui que já explanou muito bem, dois. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma formação técnica, eu sou mestre em energia, eu tenho MBA em auditoria, perícia e gestão ambiental, então, e a gente tem técnicos maravilhosos dentro da PENSE que pode e dar uma explanação na Cefaz, se for necessário, porque, veja bem, o Tiago mostrou aqui, o Magaiva mostrou aqui, o que é que vai, o percentual ínfimo, máximo, que pode ser abatido no IPTU. Mas vocês não têm ideia do que é que vai entrar de IPTU, por exemplo, só de projeto de energia solar fotovoltaica. Então, vai entrar muita grana de IPTU. Porque, para a gente instalar um projeto de energia solar fotovoltaica, a gente compra placas de energia solar fotovoltaica. Então, quando compra as placas, vai se recolher impostos, certo? Então, veja bem, tem algumas coisas que a gente lá na associação não entende. Como é que um estado rico como o Sergipe, em termos de energia, nós temos petróleo pra caramba, gás pra caramba, sol pra caramba, vento pra caramba, e a gente não tem uma secretaria de energia nesse estado. Isso é um absurdo. Então, a gente vai começar a pressionar isso aí. Então, nós estamos aqui para dizer que nós existimos, nós somos empresários da área, certo? Nós entendemos disso aí e nós precisamos que isso aí evolua, tá? Então, para o mercado evoluir, a gente precisa de legislação. A gente não consegue evoluir sem legislação. Como é que a gente vai competir com as cidades que já têm IPTU verde? Fica difícil. Nós estamos perdendo, meu amigo aqui que trabalha, vários projetos para cidades que têm IPTU verde.
Então, isso não faz sentido. Então, eu quero deixar aqui, ratificar que nós estamos aqui para apoiar o IPTU Verde e que nós vamos brigar por isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Eu sei que o senhor Jorge também quer dar uma palavrinha. Pode, sim, à vontade. Boa tarde a todos. Bom, eu só estou aqui também como intruso, né? Porque eu estava sentado ali e me convidaram porque nós fizemos uma associação. O meu histórico na energia solar não é no Brasil, é na África, onde eu morei muitos anos, e eu trouxe um pouco para cá na crise, né? Porque eu posso dizer eu sei o que é crise, né? Infelizmente, ela pegou países que só tinham uma cultura na área de riqueza, né? O diamante ou o petróleo, e infelizmente foi tudo por água abaixo. Então, eu trouxe um pouco dessa experiência. Fizemos aqui uma associação há 2 anos atrás. Está um pouco parada, né? Como o Geraldo sabe, porque, infelizmente, a crise também pegou um pouco do Brasil. E eu queria ressaltar, parabenizar a Kitty, né? Porque é uma coisa que eu estou esperando há muito tempo. 2017, aquela lei lá de Belo Horizonte, que Belo Horizonte é a capital do país que mais investe em energia renovável, né? No Brasil, né? Na África, nós temos alguns países, mas, infelizmente, a dependência lá ainda continua sendo a térmica. E aqui no Brasil, a gente tem grandes oportunidades de fazer com que isso funcione. Há 3 anos que eu estou aqui, eu consegui instalar, graças a Deus, estou quebrando paradigmas. Eu estou quebrando paradigmas com o cliente, e Kitty está quebrando paradigmas com o executivo, que seria, no caso aqui, a prefeitura, né, Kitty? E aí esses paradigmas são ruins, são difíceis de você quebrá-los, são difíceis de você conseguir colocar na cabeça da pessoa que ela vai ter um grande lucro com isso. E eu gostaria de ressaltar, em relação a quem tem medo de abaixar o IPTU, okay, eu gostaria de ressaltar, IPTU é um imposto que existe em poucos países, na realidade da África. Okay? Então, lá não tinha como levar esse incentivo. Eu queria copiar um pouquinho do que tinha aqui no Brasil para botar para lá, mas não tinha. Então, não existia esse incentivo para eles. E quando eu falo que vai reduzir o IPTU, eu tenho 5 novos nichos de mercado para mostrar para todo mundo, e todo mundo sabe disso. Eu tenho a parte que eu queria abraçar aqui no Brasil, que é a que eu faço aqui quando eu estou aqui, eu faço qualificação. Graças ao SEBRAE, né, nós temos essa instituição que nos dá apoio, e a gente praticamente está formando mão de obra, capacitando mão de obra para atender essa demanda, e essa demanda ela vai vir, agora ninguém sabe como que ela está chegando. E nós temos 5 nichos de mercado, só para encerrar. Eu tenho aqui vendas, eu tenho projeto, eu tenho a parte de instalação, eu tenho aqui, Tiago falou muito bem, eu tenho a parte de pós-venda e eu tenho a qualificação. Eu escolhi 2 para atuar, porque eu não quero abraçar todas. Eu escolhi a parte de qualificação, é aquela que eu atuo aqui, e instalação. É onde a gente procura gerar, através de profissionalizar as pessoas, né, que elas se qualifiquem para atender a demanda do mercado. Ok, gente? Qualquer coisa aí que vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada, Jorge. O vereador Américo de Deus pediu para ter uma palavra. Vereador, é com você. Pode falar sim. Pode, meu amor. Se quiser subir aqui. Ok. Então, uma boa tarde a todos. Quero saudar a vereadora Kitty Lima pela essa ação dessa audiência pública, de sua importância, que vai trazer o projeto do IPTU Verde, mais sustentação para ser defendida aqui, vindo aqui para a pauta de votação. Acho que todo esse brainstorming que foi colocado aqui vai dar mais força e embasamento para que nós possamos defender e tentar convencer os nobres colegas para a importância que tem o IPTU Verde e as ações de sustentabilidade que hoje a gente tem que encarar isso como a própria subsistência. Acho que nós estamos muito atrasados com essas ações daqui no estado de Sergipe e no Brasil. Ainda as pessoas ainda estão adormecidas da importância de nós preservarmos o meio ambiente. E cada vez mais existe a necessidade. Eu acho que o próprio, se não me engano aqui, foi Jorge Faveiro aí, falou, e Ricardo, isso. Foi a importância que a gente tem que ter
Isso é a urgência que a gente tem que ter com essa questão da sustentabilidade, porque nós estamos ainda adormecidos em berço esplêndido. Veja, já 55 municípios, conforme o Tiago colocou aí, já estão praticando o IPTU verde, 55 municípios. E que foi colocado aqui, essa renúncia fiscal, pelas ações que foi colocada aqui, e eu acho que as 7 ações, geralmente é difícil se praticar todas, então vamos dizer que o aporte aqui seria uma renúncia de 0,36%, que eu fiz uma conta simplesmente aqui, que dá em torno de uma renúncia fiscal de 730 mil no orçamento anual da arrecadação do IPTU. Veja, menos de 1% vai ser a renúncia fiscal. Mas a renúncia fiscal, veja, e o ganho? Portanto, é o seguinte, não dá para se mensurar o ganho que nós vamos ter com essas ações de sustentabilidade. Porque é o seguinte, não dá para, a sua totalidade, você alcançar logo no primeiro impacto colocando aqui. Mas vamos aos poucos, a gente aqui se educando. A questão é de você se conscientizar ambientalmente na questão de você fazer a sua parte. Então, veja essa questão do IPTU verde como uma questão de uma importância fundamental. Eu acho que aqui está aqui com o líder do prefeito, o vereador Vinícius Porto, que está aqui entendendo aqui o processo, como é que se dá, e vejo também que ele vai levar isso para o prefeito e os demais colegas aqui da Câmara, a responsabilidade que nós temos. Então, Kitty Lima, quero dizer que esse já tem o meu apoio, porque você sabe muito bem que a gente sempre traz consigo, né, a questão da sustentabilidade como um momento de subsistência, mas a nossa responsabilidade que nós temos para com todo. Porque é o seguinte, assim, é uma coisa que a gente tem que saber, é que nós vamos morrer, mas temos a obrigação de deixar um país melhor, um mundo melhor para todos. Então, é a questão da consciência de cada um e dentro da sua responsabilidade para com o ambiente, a nossa própria subsistência. Tá? Portanto, quero parabenizar todos aqui da mesa, quero fazer aqui o engenheiro florestal Tiago Roberto Soares Vieira, a Magaiver Lima Santos Fontes Corrêa, economista, o senhor Jorge Flávio Caveiro Ricardo, que eu já citei aqui, e a senhora Ana Maria Mendonça, aqui, seja muito bem-vindo aqui a esta casa. Um bom debate, um debate que a gente de suma importância. Quero também saudar aqui o novo vereador Vinícius Porto. Obrigado. Obrigada, vereador Américo. Eu não tinha dúvidas do seu apoio. Agradecendo ao senhor advogado Flávio Cardoso, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, também presente. E eu espero que fale um pouquinho também, se quiser. Tá? Mas agora a gente vai escutar o vereador Vinícius Porto. Eu estou na ânsia, vereador, para te escutar, por favor. Vereadora Kitty Lima, queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer a esta casa um tema tão importante e como nós estamos atrasados, né? Como Aracaju está atrasada com relação a esse tema. Eu ouvi atentamente o professor Magaiva e estava fazendo aqui algumas anotações, professor. Eu ouvi também o Tiago pela sua explanação e todo o material colhido de uma série de pesquisas de campo que o senhor fez. Eu tenho algumas questões. Eu acho que esse tema é um tema que o prefeito Edivaldo Nogueira ele fez uma campanha prometendo começar um processo de cidade inteligente, né? Eu acho que essa é uma iniciativa extraordinária, sendo abraçada pelo prefeito Edivaldo Nogueira. No dia 6 de junho de 2018, o vereador Gonzaga fez uma visita ao prefeito Edivaldo, levando um material para ele, isso foi publicado nas redes sociais e foi publicado também nos jornais, Jornal da Cidade, principalmente, em que ele agiu com muita simpatia que isso fosse implantado aqui na cidade de Aracaju. Lógico que uma simples conversa o prefeito não pode se comprometer apenas um diálogo, uma conversa, né? Isso aí é um fato novo, isso tem que ser discutido com os senhores e com outros técnicos também da Prefeitura Municipal de Aracaju, para que não haja nenhum óbice com relação a essa matéria.
eu também vejo que isso é algo que já está sendo implantado em outras capitais, e por que não trazermos ideias novas para o crescimento da nossa cidade? Como eu disse, o prefeito, em todas as reuniões que ele faz, ele trata sempre com o prefeito que vai inovar a nossa cidade, tornar a cidade uma cidade inteligente. Eu tenho algumas observações a fazer, professor, com relação ao vício de iniciativa. Se foi feito um estudo da possibilidade desta matéria ser realizada pelo Legislativo, ou seria exclusivamente do Executivo. Não sei se os senhores fizeram um levantamento com relação a isso. Esse é o primeiro questionamento. Porque ninguém pode ser contra a esta matéria. Nem eu, nem nenhum colega vereador pode ser contra isto. O IPTU verde é algo que possa ser simpático para a população? Lógico que é. O IPTU verde pode ser o motim de uma campanha política? Lógico que é, que pode. E por isso que a minha preocupação, por exemplo, em Salvador, o prefeito Assemineto, ele concedeu, isso em 2015, se eu não me engano, lá foi 10% de desconto para aquelas pessoas que aderirem ao IPTU verde. Aqui a possibilidade de chegar a 20%. Vamos rediscutir algumas questões que isso não pode ser determinado, mas pode ser negociado, pode ser discutido. Negociado, o que eu estou dizendo, é negociado, discutido. Sobre essa variação de 4% a 20%. Mas o que mais me preocupa é com relação ao vício de iniciativa. Porque há decisões em que, e eu estava fazendo algumas pesquisas com relação a isso, enquanto os senhores falavam, que isso seria exclusivamente do Executivo. Eu torço que não seja, porque seria uma oportunidade de nós legislarmos aqui para o crescimento da cidade, e isso seria muito bom para o Executivo Municipal, para o Legislativo Municipal. Portanto, eu queria parabenizar todos, mas somente baseado em que o Legislativo pode apresentar matéria tributária, isenção tributária, benefícios tributários. Portanto, esse é meu questionamento, mas quero dizer, vereadora Kitty Lima, que não tenha dúvidas alguma que eu me recordo que há alguns anos atrás, o vereador Emerson Ferreira da Costa, ele trouxe para esta casa também essa discussão, Houve também discussão sobre o vício de iniciativa, mas eu queria ouvir os senhores que possam tirar essas dúvidas com relação a esta impossibilidade ou não. Mas eu queria parabenizar mais uma vez Vossa Excelência. E vamos continuar lutando. Eu disse a Vossa Excelência que eu queria participar desta audiência pública, estou aqui participando, estou aprendendo por demais, e, portanto, pode contar comigo, porque essa luta não pode ser uma luta de uma vereadora só, não é uma luta de um cidadão só, é uma luta de toda a comunidade, todos nós unidos para o crescimento da cidade, porque é isso que nós lutamos. Nós estamos aqui para fazer com que a cidade continue crescendo, uma cidade limpa, organizada e inteligente. E a cidade inteligente é aquela que pode aderir, sim, ao IPTU verde. Portanto, somente esta situação que me deixa que cabe uma avaliação para ver a possibilidade ou não. Era isso. Não, mas obrigada, vereador Vinícius. Então, pela sua fala, eu entendi que a gente pode contar com Vossa Excelência para aprovar nessa casa, que vai ser tirada a sua dúvida. Deixa eu só terminar, porque são poucos os inscritos, para ele anotar tudo e, ao final, falar para ficar mais dinâmico. Tem também a senhora Laura Jane Gomes, que quer falar um pouquinho, e, ao final, o professor MacGyver vai estar respondendo a todos. Boa tarde. Gostaria de parabenizar pela iniciativa e agradecer também, porque nós que estamos na labuta do dia a dia de fazer com que as pessoas entendam, principalmente quem está no poder, de que desenvolvimento sustentável, às vezes você pensa em perdas, um pouquinho, parece perda econômica, mas os ganhos sociais, ambientais,
desse projeto são excepcionais. Até estou pensando aqui nos gráficos de sustentabilidade, por exemplo, enchentes, né? Quanto vai diminuir enchentes no município, geração de emprego, quanto de economia de aterros, né? Sanitários que também são bem atrasados, né? A gente tá bem aquém da questão dos resíduos, né? Então, os impactos ambientais e sociais, né, são positivos e, com certeza, essa, entre aspas, a redução, né, não vou falar perda, a redução econômica e da arrecadação, se a gente pensar em ganhos econômicos que estão embutidos com a questão social e ambiental, né, no município, são bem superiores, né? Então, agora, indo para a questão técnica, só na parte, quando vocês falam da SEMA regulamentar as normas, né, que isso ficamos tranquilos, porque sabemos que na SEMA temos técnicos concursados, de formação, de ótima formação, né, mas não só ver os critérios, mas a questão da fiscalização também acho que é importante, né, porque tem, infelizmente, dar o exemplo do condomínio onde eu moro, que um síndico resolveu tirar a graminha, né, aquele piso, porque sujava o carro dele, né? Então, assim, isso tem que estimular, né, e também impedir que outras construções que já chegaram acabe por decisão de um síndico que mude, né? É uma pena isso. E a gente tem visto as perdas. Bom, acho que é mais sobre esse aspecto. E estou à disposição lá na Universidade Federal de Sergipe. É bom sair de lá dos muros da universidade e ver que aquela teoria da sustentabilidade está sendo exercitada aqui. Parabéns, pessoalmente, aí, Kitty Lima, também. Estamos ansiosos para que você chegue lá na Câmara dos Deputados. Estamos com uma pesquisa já do ICMS ecológico para Sergipe, com alguns cenários também, que a Isabela aqui está desenvolvendo no mestrado, lá no Prodema, né? E também a lei florestal, né, política estadual de florestas, que está há pelo menos 8, 9 anos lá, já precisa ser atualizada. E contamos com você. Tá? Muito obrigada, gente. Obrigada, Laura. Pode contar comigo. Isso aí vai ser uma briga nossa lá também. O senhor Magno Correia quer falar também? Oi, pronto. Na verdade, para tirar um pouco da dúvida do vereador Vinícius Porto, na própria mensagem do projeto, na justificativa, tem uma série de ações diretas de inconstitucionalidade que já foram julgadas pelo STF e todas foram julgadas improcedentes. Vou citar aqui um trecho de uma decisão. Assiste razão ao recorrer, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que é iniciativa concorrente, ou seja, tanto do Legislativo quanto do Executivo, o projeto de lei que trate de matéria tributária, ainda que exista proposta com o intuito de concessão de benefício fiscal. A semelhança dessa, existem várias outras decisões, tanto do plenário, com o relatório com a ministra Ellen Grace sendo a relatora, e também algumas decisões monocráticas do ministro Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Então, todas elas no sentido de que a matéria tributária é matéria concorrente. Então, tanto o legislador quanto o executivo, o legislativo e o executivo podem legislar sobre. É só isso. Obrigada, Magno. Respondeu para a gente. Então, vereador, concorrente a gente pode sim. Então, conto com o seu apoio. Obrigada, tá? Temos agora o senhor Jorge dos Santos, que quer falar também? Quero agradecer aqui pelo convite que o Magai fez. Estou aqui representando a Associação Resgate Sergipe, que atua também, entre outras ações, né, com jovens. Na área, eu trabalho como educador ambiental e vejo que é uma oportunidade muito grande tratar dessa questão. Também atuei na área do petróleo antes e, assim, eu vejo como um aspecto muito importante, trazendo para a questão da educação ambiental, né, essa oportunidade de, na escola e nas comunidades de forma geral, a gente tratar com respeito a respeitar o meio ambiente. Então, é uma ação prática do Legislativo,
né, e também do Executivo, quando estiver sendo aprovada e já na execução, mostrar que não é um discurso apenas, tem ações concretas e também, além desses aspectos econômicos que foram colocados aqui. Então, essa redução, quando se olha do ponto de vista da gestão do Estado, do município, de redução de receita, né, isso aí foi apresentado aqui, e nós sabemos muito bem disso, que essa redução é apenas um estímulo para algo muito maior. E maior do que o aspecto econômico é o aspecto da vida que está presente na preservação do meio ambiente. É isso que eu queria colocar. Parabéns para todos aqui. Muito obrigada, senhor Jorge. A gente também tem o senhor Antônio Geraldo Nunes, que quer falar também. Boa tarde a todos. Quero parabenizar a vereadora Kate pela iniciativa e falar o seguinte. Eu estou aqui representando a Multiluz, eu sou projetista, instalador e fornecedor de sistema fotovoltaico. E queria fazer um adendozinho, que no que foi apresentado ali pelo MacGyver, eu só vi falando de aquecimento solar. Existe uma diferença entre as tecnologias de sistemas fotovoltaico e aquecimento. E ali naqueles itens, ele só está falando do aquecimento solar. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente possa abranger também o que está acontecendo hoje no mercado, que são as instalações fotovoltaicas. Enquanto nós estávamos aqui, eu acabei de receber uma mensagem aqui de um contrato nosso assinado, que foi assinado nesse exato momento, de um sistema que nós vamos colocar em uma concessionária de automóveis com 270 módulos. Então, o mercado está em crescimento e nós estamos aqui para apoiar essa iniciativa e também dispor dos nossos conhecimentos para qualquer coisa que haja necessidade, que eu vi que são muitos os técnicos aqui, mas também nós estamos aqui para ajudar. Então, parabéns a todos e estamos aqui para fazer com que essa coisa funcione, que essa lei pegue realmente. Vai pegar. Obrigado. Se o prefeito disse que quer, o líder do prefeito gostou. Oxente, vamos estar aprovado isso aqui. Né? Mas foi bom sua fala, sabe? Oi, tá rindo, né? Tá feliz agora, né? Foi boa a sua fala, porque a gente já pode acrescentar esse detalhe. Tá vendo como é bom vocês estarem, vocês falarem? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu não sei se mais alguém quer falar, alguém quer expor alguma coisa. O MacGyver vai estar respondendo, né? Tá. Primeiro, a questão do vício de iniciativa, só complementando como exemplo que o Magno já tinha colocado, vereador, é que no caso de São Paulo, né, a iniciativa foi da Câmara, por exemplo, e sancionada pelo então prefeito Fernando Haddad, mas foi uma iniciativa legislativa, né? O que a lei prevê, a lei de responsabilidade fiscal, como é uma renúncia, é que ele não pode ser uma lei apartada de um estudo de impacto, que a gente saiba o que é que está aprovando, sabendo quanto de renúncia vai perder e que expectativas tem de poder repor, né? A segunda questão que o vereador também coloca é a questão do teto da concessão máxima. Eu só cito Salvador. Salvador é um case de sucesso com relação ao IPTU verde. Um caso muito interessante pela gestão. E aí vai uma dica para a SEMA. Acho que a SEMA pode fazer um benchmarking com o caso de Salvador no sentido da gestão. Eles têm uma gestão muito interessante, informatizada, né, bem feita e bem eficiente. E é fundamental que seja eficiente porque a burocracia pode matar o projeto, né? Então, é interessante ver casos como o de Salvador e se espelhar nele. Outra questão, mas eu tenho uma visão diferente com relação ao teto, porque, observando aquele gráfico ali, o nosso projeto é bastante conservador. Ele não está, claro que aqui é uma casa de negociação, de discussão, né, e o projeto ele nasce da iniciativa da vereadora Kate, mas vai se tornar um projeto da Câmara de Vereadores de Aracaju e depois da cidade, do município. Então, é claro que vocês vão discutir a respeito disso, mas eu defendo a manutenção porque eu entendo que é uma manutenção que é conservadora no sentido de ser racional com relação ao volume de receita renunciada, mas sem deixar de ser atraente, né, para a população. É conservador, é bastante cuidadoso nesse sentido o projeto. Com relação à SEMA, de fato, no estudo de impacto, a nota
a nota específica que vai anexo ao projeto, fala da questão da fiscalização. Isso aí foi um erro, eu não evidenciei na apresentação. Mas, de fato, não só regulamentar, mas como fiscalizar. A SEMA, na verdade, vai se tornar protagonista na execução, né? E com relação à lei, aos itens incentivados, né, já existe uma emenda ao projeto visando a questão das energias renováveis e da energia fotovoltaica especificamente. Então, isso já foi contemplado, né? Então, e, de novo, né, e o que faltar, porque existem municípios que possuem muito mais do que 10 ações apoiadas. Por isso que eu digo, a nossa iniciativa ainda é até conservadora, ela poderia ser muito mais agressiva, né? Mas como é um tema novo, a cidade ainda está caminhando, e é o objetivo, né, pelo que eu entendo, da gestão de toda a cidade, tornar Aracaju uma cidade inteligente, de qualidade de vida, né, a iniciativa é boa para começar. Eu creio que o IPTU Verde é o início, né, de uma cidade que vai caminhar para a sustentabilidade. Ave Maria. Ai, chega, tô aqui arrepiada. Vai, meu amor, com fé em Deus. Então, gente, assim, estou muito feliz, porque é um sonho nosso. Eu acredito que todos que estão aqui têm esse mesmo sonho. E a gente tem força, a gente tem como ser concreto. A gente mostrou que é possível. Não fez nada irresponsável, a gente fez estudo de impacto. A gente está provando que é possível. Então, eu não tenho por que achar que não vai. Vai sim, vai ser aprovado. E eu queria finalizar, vereador Américo de Deus, vereador Vinícius Porto, com o último pedido, se não for muito. A gente sabe que tentou botar urgência porque já tem mais de um ano esse projeto tramitando nessa casa. Tanto que os dados não estavam atuais, porque a gente já estava há muito tempo tentando aprovar. Mas a gente já teve essa audiência pública, a população se manifestou. Eu acho que já pode vir para a pauta. Se eu puder contar com vossas excelências para que a gente possa pedir a mesa, para que esse projeto em breve venha para a pauta, para a gente contar com o apoio de todos aqui, na vibração positiva, energia positiva, a gente aprovar, eu acho que já dá para ir, né? Então, esse é meu pedido final, se a gente pode, né, ter o apoio de vossas excelências, para que a gente possa ter esse projeto o quanto antes sendo votado. Para minha despedida, eu mereço, né? Aqui, vereadora Kitty Lima, permita-me colocar, se for pela minha vontade e a vontade de mudar os nossos sistemas para nos tornarmos ambientalmente, né, responsáveis, amanhã esse projeto já estará aqui para nós votarmos. Não? Então, portanto, obrigada, vereador. Vinícius, pode fale. contar com o nosso apoio. Não, mas se você pode me ajudar, eu sei que é a mesa que decide, mas eu queria contar com o seu apoio. Pode ser? O presidente, mas estou com o seu apoio? Não quer deixar ele em situação difícil. Mas eu vou contar com o seu apoio, tenho certeza. Eu vou grudar no presidente, porque não tem motivo. A gente fez tudo certinho. A gente falou, eu fiz pronunciamento sobre o projeto. A gente está com audiência pública, que foi um sucesso. Graças a Deus, o pessoal está entendendo a importância. A gente mostrou que não vai prejudicar o município em nada. O prefeito botou em capa de jornal que quer, ou ele quer ser o pai da criança. Para mim, tanto faz. Ele fazendo, né? O que a gente quer é que aconteça. Eu estou saindo dessa casa, mas vou estar acompanhando, e eu, até sair, a gente vai ter esse projeto aprovado com fé em Deus, com a ajuda de vocês. Então, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigada.